A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade aqui no programa História e Geografia Bíblica sobre o encontro do Senhor Jesus com Nicodemos, aquele encontro de noite. Nicodemos sendo um dos membros, um dos 70 membros do Sinédrio, ele encontra com o Senhor Jesus de noite e ele faz ali algumas perguntas e o Senhor lhe responde. Eu vou ler o texto que está em João, capítulo 3, verso 5, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, estou aqui com o professor Vinícius. A paz do Senhor, professor Vinícius. Paz do Senhor a todos que nos assistem. Aqui com o pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian, a paz do Senhor Vinícius, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Então vamos falar nesse segundo episódio sobre Nicodemos, esse homem notável que, mesmo na sua posição ali de fariseu, um escriba, um príncipe, ou seja, um dos principais do Sinédrio, ele vai ter discretamente com o Senhor Jesus e tem esse diálogo. Eu vou perguntar aqui para um dos dois companheiros aqui: por que príncipe? Quem pode responder? Bom, vamos fazer essa contextualização, porque príncipe ali está se referindo a principal dos judeus, porque ele pertencia a uma classe social de grande relevância. Aliás, até antes mesmo, pastor Ian, de entrarmos no diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vamos ressaltar que surgem essas figuras e vamos explicar um pouquinho delas. Vamos até pedir o auxílio aqui de um quadro para que a gente consiga explicar que classes são essas. Nós vamos ver termos como fariseus, saduceus, escribas. Então, de uma forma sintética, nós temos o Sinédrio, né? Que era uma instituição política e religiosa. Então, era um órgão que tinha finalidades jurídicas, políticas, e Nicodemos pertencia a esse órgão que atuava, né, nos tempos de Jesus. Então, era um tribunal, um conselho. Temos alguns participantes ali, Caifás, Anás, também, que podem ser encontrados ao longo da leitura dos 4 evangelhos. Deixa eu só fazer uma partezinha aqui Por favor. sobre o Sinédrio, né? Porque o Sinédrio, ele era composto de 71 membros. Né? Era 70 mais o presidente. mais o presidente. Então aqui tem dois personagens aqui importantes, o Anás e o Caifás, que um deles, os dois chegaram a ser sumos sacerdotes desse Sinédrio, que eram 71 membros, e isso é importante falar que voltou a ser composto lá em 140 a.C., quando os macabeus eles dominaram toda a região de Israel, eles restituíram o Sinédrio, e o Império Romano, quando veio e conquistou essa região, ele não destituiu o Sinédrio. Perfeito. Né? Então, esse Sinédrio era em Jerusalém, todo composto de judeus, de judeus, e o Império Romano, que ficava seu imperador lá em Roma, não destituiu esse Sinédrio. Importante, pastor Ian, que a referência primeira de como constituir, né, esse órgão vem da nomeação de Moisés a respeito de 70 anciãos. Então, a Sim. referência primeira é os 70 anciãos mais Moisés, portanto, 71. O que também teve cena nos dias
do reinado de Josafá. Mas no período intertestamentário, ele retoma a cena, não é? E esse sinédrio é composto por algumas classes, por alguns grupos. Dentre eles, nós temos os fariseus, que, aliás, digamos assim, sejam aqueles mais ortodoxos, porque eles surgem de um grupo que defende estritamente a cultura, os costumes judaicos, até porque eles surgem num período intertestamentário e aquela região de Israel sofria muitas influências, especialmente da cultura helenística, a cultura grega. Então, enquanto o próximo grupo, que são os saduceus, eles absorvem muitos costumes e conceitos dos helenizantes, né, dos gregos, os fariseus eles já se reservam e dizem assim, não, nós precisamos preservar a nossa cultura. Mas temos algumas pessoas que representam esse grupo. Nicodemos é um deles. Gamaliel também, que nós vamos ver em Atos. E Paulo de Tarso também pertence a sou fariseu de fariseus, não é? Então, é importante essa comparação, porque os irmãos vão se situando na história bíblica, sabendo que Nicodemos não é uma pessoa isolada, mas ele representava um grupo de extrema importância, influência, inclusive nas decisões até jurídicas, né? Então, já esses saduceus, eles têm representam uma elite sacerdotal. Eles, obviamente, tinham a responsabilidade de administrar o culto, de cuidar do templo. Então, era um grupo, talvez, de muitos incrédulos, vamos dizer assim, porque enquanto os fariseus eles admitiam a ressurreição dos mortos, acreditavam em anjos, os saduceus não, eles já eram céticos e não criam nessas coisas. Bom, esses dois grupos, que são muito apresentados nos evangelhos, agora nós passamos para os escribas. Não significa que um escriba não poderia ser um fariseu, né? Porque os escribas, eles surgem de um trabalho, de uma função de grupos de copistas. Então, nos dias do Velho Testamento, o Velho Testamento ele não tinha essa escrita de consoantes e vogais, até para economia de espaço, economia de tempo, né? de esforço de trabalho mesmo. O Velho Testamento ele é escrito só com consoantes. Portanto, surge essa classe dos escribas que vão ler esses escritos, como a Torá e os demais livros, e vão agora completar com as vogais aquele texto que tinha só consoantes. Ou seja, eram pessoas que conheciam muito bem a Torá, que conheciam muito o Velho Testamento como um todo. E, portanto, comumente também chamados de doutores da lei, porque conheciam, de fato, o Velho Testamento. Então, temos outros grupos, né, que não aparecem agora nesse contexto, mas, por exemplo, os essênios, eles já tinham uma característica de isolamento. Como Israel era dominado pelo Império Romano, eles não compactuavam nem com os fariseus, nem com os saduceus. Os fariseus tinham uma resistência maior ao Império Romano, enquanto os saduceus já tinham um alinhamento muito próximo. Os essênios, eles eram aqueles mais isolados e, por vezes, viviam até de uma forma mais contemplativa, em montanhas, querendo viver aqueles dias antigos isolados da sociedade. Então, é importante mencionar. Zelotes, até já falamos um pouco, porque um dos discípulos de Jesus, que é Simão, ele pertence a esse grupo. Um grupo revoltoso, um grupo que vai pegar em armas, que vai fazer até guerras, que fazem insurreições para batalhar contra aquele domínio do Império Romano. Então, não admitem esse tipo de interferência. Temos um grupo político que dos herodianos, né? E eles funcionavam como um partido político mesmo, em prol de Herodes, né? E também os publicanos, também já mencionado, que pertence a uma classe com a função de cobrança de impostos. Então, eram delegados pelo Império Romano para que recolhessem esses impostos
e muitas das vezes associados a práticas abusivas, porque ficavam com um certo pedágio do recolhimento, né? Esse panorama é importante para nós porque nós vamos ler mais a palavra e encontrar esses grupos. Mas, pastor Ian, tem uma figura do Sinédrio, acho que o pastor poderia, então, mencionar um pouco de como era até a formação, não é? Podemos trazer aqui a imagem e o pastor pode falar um pouco mais sobre essa questão do Sinédrio, né? Basicamente é aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Essa composição do Sinédrio, né, ela voltou a funcionar 100% no período que os macabeus, naquela revolta dos macabeus, né, Perfeito. que aconteceu lá por volta de aproximadamente 140 a.C., né, quando foi sacrificado aquele porco dentro do Santo dos Santos, e aí houve a revolta. Judas Macabeu se revoltou, e aí eles dominaram por quase 100 anos. Perfeito. Todo Israel ficou sendo governado pelo povo de Israel. E aí foi restaurado o Sinédrio, né, conforme o professor Vinícius falou, algo que foi estabelecido pela lei lá em Moisés. Então eram 70 membros, em alguns momentos eles chamam eles de senadores, mas não Isso. eram senadores. Até por Isso- causa do momento do Império Romano, né? Isso foi para comparar lá com Roma, lá tinha o Senado em Roma, então eles usavam o termo senadores. Por quê? Porque eles tinham uma função semelhante. Algumas leis eram com eles. O Império Romano deixou eles julgarem muitas leis. A única lei que o Império Romano não permitia eles terem era a lei da morte, né? O Perfeito. direito de prender eles podiam, condenar, mas matar não. Aí tinha que ir lá para César, Isso. né? Era uma outra. Então essa é a figura do Sinédrio. E esses assentos, né, pastor? Aqui nós temos um grupo, não é, de aristocratas, uma nobreza, de anciãos de Israel, de famílias influentes, não é? Portanto, que tinham uma determinada reputação. Então, até mesmo as vestes, a gente consegue identificar aqueles que seriam mais fariseus e aqueles que seriam mais saduceus e outros grupos aristocráticos, enquanto quando havia uma pena, não é? Algo a ser decidido, o acusado se apresentava, havia oficiais, por vezes até escribas, não é? Por vezes. Havia também né? a polícia Isso. do Sinédrio, né? Sim. Eles É tinham uma estrutura importante. Eles tinham uma estrutura de policiais que faziam a fiscalização e prendiam as pessoas, né? A polícia do Sinédrio foi atuante na Isso. crucificação do Senhor Jesus, né? E nós entendemos por que o Senhor Jesus ele foi encaminhado a Pilatos, tá certo? Perfeito. Porque Pilatos era o representante de Roma, né? Isto. Então, se ele não tivesse autorizado a crucificação do Senhor Jesus, eles não tinham autoridade para matar o Senhor Jesus. Exatamente. Tá certo? Então, essa é a composição, né? Lá acima nós temos os 70 aqui, né? Divididos em dois grupos de 35, então dão 70. Os 71, o sumo sacerdote, e essa figura nós vamos voltar a ela quando falarmos da crucificação. Pastor Eduardo, tem uma situação ali da carne e do sangue, né? Tem uns detalhes ali interessantes. Isso. O texto que foi lido na abertura desse episódio fala que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Veja, essa afirmação do Senhor Jesus tem sido, por vezes, motivo de uma interpretação um pouco distorcida do sentido original ou daquilo que o Senhor Jesus afirmou. Embora as duas palavras sejam aqui apresentadas em sentidos opostos, como carne e espírito, não significa que a carne é necessariamente má e o espírito é necessariamente bom, tá? E por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio em carne, né? O Senhor Jesus é o verbo encarnado.
E não há nenhum mal nisso, né? O Senhor Jesus ter vindo em carne não significa que ele cometeu alguma maldade, mas essa interpretação de que a carne é má e o espírito é bom foi uma doutrina ou uma heresia que marcou a igreja primitiva, né? E muitos ensinamentos que constam no Novo Testamento têm como a finalidade de afastar esses ensinamentos como ensinamentos no meio da igreja. Uma dessas heresias era o gnosticismo, né? A palavra gnosis, ela significa conhecimento, né? E os homens que usavam esses ensinamentos, eles diziam que eles eram detentores de um conhecimento que era superior e que não era aberto às pessoas em geral. Por isso eles diziam como sendo gnósticos. E qual o problema desse ensinamento? Eles diziam que Jesus não veio em carne. Perfeito. Né? Jesus não veio em carne. A carne é necessariamente... Havia o que eles chamavam de dualismo cósmico. O que é material é mal, o que é espiritual é bom. Né? Então, o corpo é mal, o espírito é bom. Então, o corpo é a prisão da alma. Né? Então, isso gerou diversas interpretações erradas dos ensinamentos do Senhor Jesus. Por isto que o apóstolo João, até mesmo nas suas cartas, ele diz assim, olha, aquele que não diz que Jesus veio em carne, esse é anátema. Isto. Esse é anátema. Então, Jesus veio em carne, sim. Né? Ele esteve entre nós como homem. Então, ele procurou até mesmo afastar essa heresia, não é? Da vida da igreja. Né? Isso aí surgiu no 2º século da era cristã e se estendeu até o 4º século da era cristã. Né? Como resultado do gnosticismo, veio o docetismo, que era uma outra heresia, que diz assim, não, mas Jesus ele veio com a aparência de um homem, mas ele não era homem, ele tinha a aparência de um homem. A palavra doqueu quer dizer semelhante a, né? Tinha a aparência de. Não é? Então, é uma outra heresia que permeou a igreja dos primeiros séculos e contra a qual os discípulos também lutaram no sentido de instruir a igreja no sentido correto das palavras. Então, vale a pena nós entendermos o seguinte, a carne e espírito não estão aqui colocadas como opostas, elas estão apenas uma explicação do Senhor Jesus mostrando a integralidade do ser humano como sendo carne e espírito. Né? Aquilo que está ligado à carne é aquilo que está ligado à vida material, mas não significa necessariamente que seja mal, não é? Mesmo porque o Senhor Jesus, os apóstolos, eles mostraram que o homem, né, na sua integralidade, é templo do Espírito Santo. A nossa carne, ela abriga dentro dela o Espírito Santo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tá? Então, é isso que nós precisamos aqui pontuar no diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. Amém. Bom, ainda falando, para nós concluirmos esse episódio do encontro de Nicodemos com Jesus, essa pessoa notável, e aqui nós vamos ver por que ele foi uma pessoa notável, a sua transformação de vida, né? Ele foi de noite com Jesus, ele já estava tocado, ele já chama o Senhor de mestre, de Senhor, ele já honra o Senhor. E depois nós vemos lá em João 7, 50 a 52, eu vou ler esse texto, João 7,
50 a 52. João 7 diz assim, ó, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que fez? Responderam eles, e disse-lhe: és tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então aqui foi um diálogo dentro do Sinédrio, onde Nicodemo, onde eles já começam a julgar tudo aquilo que foi falado aqui, né? Eles estavam ali já julgando, já pré-julgando o Senhor, e aí Nicodemos vem e diz: vem cá, mas vocês podem julgar um homem sem conhecê-lo? E Nicodemos já tinha conhecido ele, né? Então vocês não conhecem ele. Aí eles dizem assim: não, nós conhecemos, pode vir alguma coisa boa lá da Galileia, veio algum profeta lá da Galileia, então, se é da Galileia, nem vamos analisar. E foi cada um para a sua casa. E agora lá no final, em João 19, 39 e 40, aqui que eu penso assim que é a parte muito interessante, que mostra a transformação de Nicodemos. João 19, 39 diz assim: e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, e tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E no 38 ainda diz assim, o anterior, né? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então aqui José de Arimateia, que também era um membro do Sinédrio, e Nicodemos, os dois juntos, né? José de Arimateia, como membro do Sinédrio, pediu a Pilatos o corpo, Pilatos cedeu, e Nicodemos, então, ele leva aqui um composto de mirra e aloés, que eram caríssimos, né? Eram ali óleos caríssimos, e também lençóis e especiarias, e eles fazem, então, um sepultamento digno de um homem nobre ali ao Senhor Jesus. E José de Arimateia, ele cedeu o seu próprio sepulcro, diz lá, um sepulcro novo. E nós não temos muito tempo aqui, né, mas eu fui lá em Jerusalém e visitei os dois locais, né, que supostamente dizem, né, tem ali como o sepulcro de Jesus, né, um que fica lá na Basílica, lá no Templo do Santo Sepulcro, né, que foi a mãe de Constantino no ano 330, que foi lá, ela já tinha 80 anos, foi lá, onde é que Jesus morreu? Foi aqui, lá, então fez um templo ali, uma basílica, chamada Basílica do Santo Sepulcro, que está lá até hoje, e diziam que era ali, porque tinha ali um local chamado Caveira, tinha ali um túmulo, e tem o Jardim da Tumba, que é um pouco separado, que eu também fui lá, tem a tumba, tem lá um jardim, e tem a montanha lá que tem um formato lá de uma caveira, né? Mas vamos pegar, se for um ou for outro, José de Arimateia, que era um senador, né? Um senador, membro do Sinédrio, né? E ele era um homem rico, ele tinha ali provavelmente a sua casa com jardim, diz ali, e ele cedeu o seu sepulcro para o Senhor ser enterrado. E aqui ele e Nicodemos, então, pegaram o Senhor e o sepultaram ali, colocaram
ali a pedra na porta, né? E o Império mandou colocar, e o Sinédrio mandou colocar colocar soldados ali, né? Para dizer assim, se vinham roubar o corpo, né? Então, porque dizia a profecia, e teve toda aquela a manifestação do Senhor, e houve ali a ressurreição, e importa hoje que o sepulcro está vazio, né? E Nicodemos, ele, mais uma vez, agora não de noite, agora ele enfrentou, foi lá, se apresentou, fez, então um homem transformado. Aliás, né, ele recebeu bem a palavra que era necessário nascer da água e do Espírito. Que vejamos, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, lavando-vos com água limpa, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele, como falei aqui, conhecia a palavra, que trouxe a purificação pela palavra. Mas agora, lembramos da profecia que vem de Ezequiel e diz assim, e espargirei sobre vós água, sereis purificados e porei neles um coração novo e também porei o meu espírito. Então Nicodemos nasceu da água, nasceu do espírito. E isso para nós é o que significa de fato o novo nascimento. Pastor Eduardo, alguma consideração? Olha, com relação à posição de Nicodemos, sabemos que ele permaneceu firme na sua convicção. Sabemos que nem todos os fariseus eram hipócritas, ele era um homem sincero nas suas convicções, tanto é que ele, conforme vimos, demonstrou publicamente a sua fé em Jesus, né? Quando ele, junto com José de Arimateia, faz o sepultamento do corpo de Jesus. E por que era necessário fazer esse sepultamento? Só aquelas pessoas de melhores recursos que tinham a possibilidade de escavar o terreno pedregoso da Judéia, porque ali era um terreno montanhoso, o solo ali era um solo raso, né? As covas que se abriam ali eram covas rasas, então para se ter um túmulo era preciso escavar as pedras, né? E só pessoas com mais recursos que tinham essa condição. Então, evidentemente que isso denota o caráter retilíneo desse homem, que foi um homem que se destacou na palavra do Senhor, só mencionado por João. Interessante que os sinóticos não fazem menção de Nicodemos, mas através de João nós tivemos a condição de conhecer o caráter extraordinário desse discípulo de Jesus, não é? Amém. Amém. Ficamos por aqui então. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Ian, Vinícius e aqueles que nos acompanham. A paz do Senhor a todos. Das riquezas do reino